Você já parou para pensar como está a saúde das suas artérias neste momento? Aquelas caminhadas curtas que cansam mais do que deveriam, a dificuldade para subir escadas, o frio nos pés mesmo em dias quentes. Tudo isso pode estar relacionado à circulação comprometida. Se você tem mais de 60 anos ou cuida de alguém da terceira idade, esse vídeo foi feito com carinho para você. Comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e aproveita para se inscrever no canal. Aqui a gente fala com respeito, clareza e amor sobre saúde, envelhecimento e qualidade de vida. A verdade é que, com o passar dos anos, nossas artérias podem acumular placas de gordura, dificultando a passagem do sangue e forçando o coração a trabalhar mais. É como se a tubulação da nossa casa começasse a entupir. A pressão sobe, o corpo se esforça e os riscos aumentam. Infarto, derrame, perda de memória, cansaço sem explicação. Mas ninguém nasce com artérias entupidas. Isso é resultado de anos de alimentação, estresse, sedentarismo e até da falta de sono. A boa notícia é que, com escolhas simples, é possível reverter esse processo naturalmente. Talvez você já tenha ouvido falar em colesterol alto, mas pouca gente entende o que isso realmente significa. O colesterol ruim, o LDL em excesso, se deposita nas paredes das artérias. Com o tempo, esses depósitos endurecem, inflamam e estreitam o caminho do sangue. Resultado: menos oxigênio chegando ao coração, ao cérebro e até às pernas. E o mais grave é que esse processo acontece de forma silenciosa. Não dói, não coça, não incomoda, até que um dia a pessoa tem um susto. Por isso, quanto antes começarmos a cuidar, melhor. E não precisa ser complicado. Hoje vou te contar a história da dona Zulmira, de 71 anos. Ela mora no interior de Minas e sempre foi ativa, mas nos últimos anos começou a sentir cansaço nas pernas, tontura ao se levantar e uma pressão alta que os remédios não resolviam. Depois de passar por vários exames, descobriu que suas artérias estavam inflamadas e começando a se obstruir. Foi aí que uma vizinha lhe contou sobre uma receita simples com cebola roxa que estava ajudando muita gente. Ela resolveu tentar. E em apenas 15 dias, a mudança foi tão perceptível que até o médico dela se surpreendeu. Dona Zulmira começou a preparar a receita todos os dias. Um refogado simples com cebola roxa, cúrcuma, azeite de oliva e uma pitadinha de pimenta do reino. Nada de cápsulas caras, nada de dietas mirabolantes. Apenas ingredientes do dia a dia, combinados com inteligência. Em menos de uma semana, ela notou que estava dormindo melhor. Na segunda semana, a sensação de peso nas pernas diminuiu. E o mais importante, na consulta seguinte, seus exames mostraram uma queda significativa nos níveis de colesterol e uma melhora na pressão arterial. Tudo isso sem mudar drasticamente sua rotina. Mas afinal, o que tem de tão especial na cebola roxa? Muita coisa. Ela é rica em um composto chamado quercetina, um poderoso anti-inflamatório natural. Pense assim: suas artérias inflamadas são como ruas cheias de buracos. A quercetina ajuda a asfaltar essas ruas, reduzindo a inflamação e melhorando o fluxo sanguíneo. Além disso, a cebola roxa também ajuda o corpo a usar melhor a insulina, o que é essencial para quem tem ou quer prevenir o diabetes tipo 2. É um alimento simples, barato e incrivelmente eficiente, mas que quase ninguém valoriza como deveria. E não para por aí. A cúrcuma, conhecida também como açafrão da terra, é outro ingrediente-chave. Ela contém a curcumina, uma substância que, segundo diversos estudos científicos, combate a inflamação nas paredes das artérias, reduz a formação de placas e ainda ajuda a estabilizar a glicemia. Quando combinada com a pimenta do reino, a absorção da curcumina pelo organismo aumenta até 20 vezes.
É como se a pimenta fosse a chave que destranca o potencial da cúrcuma. Esse trio, cebola, cúrcuma e pimenta, forma uma verdadeira equipe de resgate para o seu coração. E o azeite de oliva extra virgem, ele é rico em gorduras boas que ajudam a diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom. Mas atenção, não é qualquer azeite. O ideal é usar azeite extra virgem, prensado a frio, de boa procedência. Quando aquecido levemente e usado com sabedoria, ele se torna uma base perfeita para a receita. Seu corpo agradece. Aliás, se essa explicação está fazendo sentido para você, deixa um coração nos comentários e compartilha esse vídeo com alguém que precisa cuidar melhor do coração. Agora que você entendeu por que essa receita é tão poderosa, vale a pena falar sobre como o corpo sente os efeitos das artérias entupidas no dia a dia. Muita gente acha que é normal se cansar rápido, ter tontura ao se levantar ou sentir dormência nas extremidades. Mas isso pode ser sinal de que o sangue não está chegando com força total onde deveria. Com o tempo, esses pequenos sinais se transformam em limitações reais. Dificuldade para caminhar, insegurança ao sair de casa e até medo de cair. Tudo isso mina a autonomia e a autoestima dos idosos. É por isso que cuidar da saúde vascular vai muito além de prevenir um infarto ou derrame. Significa recuperar a disposição para fazer pequenas coisas com prazer. Cuidar das plantas, visitar um parente, dar uma volta no quarteirão. Coisas simples que fazem toda a diferença na vida de quem está envelhecendo. E o mais bonito de tudo isso é que a natureza nos dá os recursos de forma generosa. Basta a gente saber usar. Se você está assistindo esse vídeo com sua mãe, seu pai ou seus avós, aproveita esse momento para conversar sobre isso com carinho. A receita que a dona Zulmira usou é bem simples. Anote aí. Você vai precisar de uma cebola roxa média, cortada em fatias finas, uma colher de chá de cúrcuma em pó, uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem, uma pitada de pimenta do reino moída na hora e, se quiser, uma colher de chá de vinagre de maçã orgânico. Refogue tudo por 3 a 5 minutos em fogo médio até a cebola dourar levemente. Sirva com legumes, arroz integral ou até sobre uma torrada integral. Pode fazer e guardar por até 3 dias na geladeira. Mas lembre-se, isso não é remédio milagroso, é um hábito e hábitos precisam de constância. Comer essa receita uma vez não vai mudar sua vida, mas incluir esse preparo simples ao menos 3 vezes por semana pode trazer mudanças profundas com o passar dos dias. E o melhor, sem efeitos colaterais, sem contraindicações, sem precisar gastar muito. O segredo está na disciplina com pequenas atitudes. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveita agora. Aqui você vai aprender, com leveza, a cuidar da sua saúde todos os dias. Além da receita da cebola roxa, é importante entender que ela funciona muito melhor quando vem acompanhada de outros cuidados simples. Um deles é a hidratação. Muita gente esquece de beber água, principalmente os mais velhos, e isso afeta diretamente a saúde das artérias. O sangue fica mais espesso, o coração se esforça mais para bombear e a circulação fica comprometida. Beber entre 1,5 e 2 litros de água por dia, ou até mais, dependendo do clima, ajuda a manter o sistema circulatório funcionando como deveria. Água pura, viu? Nada substitui. Outro fator que potencializa os efeitos da receita é a movimentação. Não precisa ir para a academia nem fazer exercícios complicados. Caminhar 20 minutinhos por dia já faz uma diferença enorme. O simples ato de caminhar ativa a circulação, melhora a oxigenação dos tecidos e ajuda a controlar a glicemia. Além disso, movimentar o corpo melhora o humor e a disposição. E se caminhar está difícil por causa de dor ou falta de equilíbrio, comece em casa, com apoio, devagar.
O importante é não parar. Lembre-se, corpo parado enferruja. Corpo ativo vive melhor. Dormir bem também é fundamental. Durante o sono profundo, o corpo se regenera, os vasos relaxam, a pressão estabiliza e os hormônios se equilibram. E não estamos falando apenas de quantidade, mas de qualidade. Um quarto silencioso, escuro e fresco ajuda muito. Evitar telas antes de dormir, reduzir o café à tarde e criar um ritual relaxante, como tomar um chá ou ouvir uma música tranquila, pode transformar suas noites. Uma noite bem dormida vale tanto quanto um bom alimento, e isso influencia diretamente na saúde do seu coração. Outro ponto essencial é a alimentação como um todo. A receita da cebola roxa é um complemento, não uma desculpa para comer mal o resto do dia. Tente incluir mais alimentos frescos, naturais e ricos em fibras, como a couve, o abacate, o inhame e a aveia. Eles ajudam a controlar o açúcar no sangue, reduzem o colesterol e ainda protegem os vasos. Fuja dos industrializados, das frituras, do excesso de açúcar. Quanto mais colorido e natural for o seu prato, melhor para suas artérias. Uma boa alimentação é o alicerce de qualquer mudança real e duradoura. Também é importante falar sobre o estresse. Muitos idosos vivem tensos, preocupados com os filhos, com contas, com problemas antigos, e o estresse crônico é como uma gota que vai corroendo os vasos por dentro. Aumenta a pressão, desregula os hormônios e inflama o corpo inteiro. Por isso, cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do prato. Atividades como meditação, oração, jardinagem, música ou até conversar com um amigo podem ajudar muito. Não se trata de parar de sentir, mas de criar momentos de alívio no meio da rotina. Isso também é medicina. Outro ponto que muita gente ignora é o uso prolongado de certos medicamentos. Remédios para dor, pressão, estômago. Muitos deles, usados por anos, podem afetar o fígado, os rins e até a absorção de nutrientes. Claro que você nunca deve parar um remédio por conta própria. Isso é perigoso. Mas conversar com o médico, revisar a lista de medicamentos e buscar alternativas naturais quando possível, pode ser um passo importante. O corpo envelhece, sim, mas ele também responde muito bem quando damos a ele o que precisa, da forma certa. E falando em absorção de nutrientes, não podemos esquecer da saúde intestinal. Você sabia que um intestino inflamado ou preso pode impedir a absorção das vitaminas e minerais que seu corpo tanto precisa? Isso mesmo, mesmo comendo bem, se o intestino não está funcionando bem, o corpo não aproveita os nutrientes. Por isso, incluir alimentos ricos em fibras, como frutas com casca, vegetais crus, sementes e bastante água, é fundamental. Um intestino saudável é como um solo fértil. Tudo o que for plantado ali vai florescer melhor. Diante de tudo isso, que tal organizar essas informações num plano bem simples para começar hoje mesmo? Aqui vai um resumo prático em 3 passos. Passo 1. Prepare a receita da cebola roxa 3 vezes por semana e inclua na sua refeição principal. Passo 2. Beba pelo menos 8 copos de água por dia, com regularidade, não tudo de uma vez. Passo 3. Caminhe, mesmo que dentro de casa, por pelo menos 15 minutos por dia. Parece pouco, mas é o começo de uma transformação. E o melhor, não depende de ninguém, só de você e da sua vontade de viver com mais saúde. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? É ver pessoas que estavam desacreditadas voltarem a sonhar. Dona Zulmira, por exemplo, achava que já não teria mais forças para fazer suas caminhadas na pracinha do bairro. Ela dizia que o corpo já não era o mesmo, que o tempo tinha passado. Mas, com pequenas mudanças e persistência, ela voltou a caminhar, a cuidar das plantas, a dormir melhor e, o mais importante, voltou a sorrir. Porque quando o corpo melhora, a alma acompanha. A gente sente que ainda é capaz,
que ainda tem muito o que viver. E você, já sentiu algo parecido? Aquela sensação de que o corpo não responde como antes, de que tudo cansa mais rápido, de que a cabeça quer, mas o corpo trava. Comenta aqui embaixo. A sua história pode inspirar outras pessoas que também estão buscando uma saída. E se esse conteúdo está te ajudando, se inscreve no canal agora mesmo. Aqui você vai encontrar dicas, receitas, orientações e, acima de tudo, acolhimento. A gente acredita que envelhecer bem é possível e começa com uma escolha, um passo, um gesto de cuidado. Agora, antes de encerrar, quero te lembrar de algo muito importante. Saúde não é ausência de doença, é presença de vitalidade, de ânimo, de vontade de viver. E isso pode ser cultivado todos os dias, mesmo com limitações. A receita da cebola roxa não é mágica, mas é um símbolo de que pequenas atitudes, repetidas com carinho e constância, podem mudar muita coisa. Se você não puder fazer tudo, comece com uma coisa só. Um copo de água a mais, uma caminhada leve, um prato mais colorido. O importante é sair da inércia e não se cobre tanto. A mudança não precisa ser perfeita, precisa ser real, um dia após o outro, com quedas, com pausas, mas sempre com esperança. Nosso corpo é sábio, ele responde, e quando damos os estímulos certos, ele retribui com mais energia, mais bem-estar, mais saúde. Acredite nisso, você merece envelhecer com dignidade, com autonomia, com alegria de viver. E o caminho começa por dentro, no coração, nas escolhas, na consciência. Vamos juntos nessa caminhada. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo agora com essa pessoa. Às vezes, a gente subestima o poder de um alimento simples, né? A cebola roxa, que muitas vezes está ali esquecida no fundo da gaveta da cozinha, pode ser um verdadeiro presente da natureza. Ela não é apenas um tempero. Ela age dentro do nosso corpo como um aliado silencioso, limpando, desinflamando, melhorando a circulação. E o melhor, está ao alcance de todos. Não precisa ser rico, nem ir a clínicas caras. É um cuidado que começa em casa, com afeto, com atenção. E é isso que torna essa receita tão especial. Ela devolve o poder de cuidar para quem achava que já não podia mais. E quando você inclui esse cuidado no seu dia a dia, algo muda, não só no corpo, mas no modo como você se vê. Começa a perceber que está mais disposto, que o inchaço nas pernas diminuiu, que a memória está mais afiada. Pequenas vitórias que, juntas, se transformam em qualidade de vida. O corpo começa a agradecer. E com o tempo, os exames mostram o que você já sente. Mais saúde, mais controle do colesterol, melhor pressão, menos medicação. Não é milagre, é ciência combinada com hábito, com simplicidade e com força de vontade. E não precisa fazer sozinho. Chame alguém da sua família, explique os benefícios, preparem juntos essa receita. Transforme esse momento em um ritual de cuidado. É muito mais fácil criar um novo hábito quando existe companhia. Quando alguém lembra, incentiva, apoia. A saúde também é feita de vínculos, de troca, de afeto. E isso vale muito mais do que qualquer remédio. Inclusive, muitos profissionais de saúde já reconhecem a importância da alimentação como base do tratamento. Mas, infelizmente, nem todos têm tempo ou interesse em ensinar isso aos pacientes. Por isso, é tão importante compartilhar esse tipo de conteúdo, porque ele empodera, ele liberta, ele dá alternativas reais. Muita gente vive achando que está condenada a tomar remédio a vida inteira, sem saber que o corpo tem uma capacidade incrível de se regenerar. É claro que os medicamentos têm seu valor e jamais devem ser abandonados sem orientação médica. Mas quando a gente entende que pode complementar esse cuidado com alimentos certos, com movimento, com descanso, tudo começa a fazer mais sentido. E a esperança renasce.
Vamos recapitular os 3 passos essenciais para começar hoje mesmo? Anota aí se ainda não anotou. Primeiro, inclua a receita da cebola roxa com cúrcuma e azeite de oliva na sua rotina ao menos 3 vezes por semana. Ela é o coração do nosso cuidado aqui. Segundo, hidrate-se com consciência. Água ao longo do dia, em pequenos goles, evitando sucos industrializados e refrigerantes. Terceiro, movimente-se diariamente, mesmo que seja dentro de casa. 10, 15, 20 minutos. Cada passo conta. Cada respiração consciente é um passo a mais em direção à vitalidade. Lembre-se também dos aliados que fortalecem esse plano. Alimentação colorida, sono de qualidade, menos estresse e intestino funcionando bem. São pequenos pilares que sustentam a saúde do corpo como um todo. E o mais importante, tudo isso está ao seu alcance. Não exige dinheiro nem milagres. Só exige atenção, paciência e constância. E se você tem dificuldades com algum desses pontos, comece pelo mais fácil. Segredo não está em fazer tudo de uma vez, mas sim em fazer todos os dias, mesmo que pouco. A constância vence o excesso. Muita gente, ao ouvir essas dicas, pensa: mas agora já estou velho, não adianta mais. E eu te digo, adianta sim. O corpo pode não ser mais o mesmo, mas ele continua se renovando. A ciência já comprovou que o corpo humano está sempre em regeneração, mesmo na terceira idade. E quanto mais você oferece os nutrientes certos, os estímulos corretos, mais ele responde. A idade não é um limite, é apenas um número. E se a vontade está viva, sempre há tempo para cuidar, para mudar, para recomeçar. Não desista de você. O envelhecimento não precisa ser sinônimo de dor, limitação e remédio. Pode ser uma fase de descobertas, de sabedoria, de autocuidado. E quando a gente toma as rédeas da própria saúde, tudo melhora. O humor, o sono, o apetite, a autoestima. Por isso, te convido a olhar para a cebola roxa não apenas como um ingrediente, mas como um símbolo, um lembrete, de que a cura muitas vezes está nos detalhes simples do cotidiano e que escolher cuidar de si com respeito e gentileza é uma das maiores formas de amor próprio que existem. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar, quer viver melhor. Talvez seja o cansaço de depender de remédios, talvez seja a vontade de voltar a andar sem dor, ou até o desejo de viver com mais autonomia e liberdade. Seja qual for o motivo, ele é válido. E mais do que isso, ele é possível. Decisão de cuidar da sua saúde pode começar com uma panela no fogão, com uma cebola cortada em fatias, com um tempero natural. Coisas pequenas que, somadas dia após dia, se transformam em grandes resultados. Não se esqueça de observar o seu corpo com carinho. Ele dá sinais. Às vezes, o que parece apenas uma dorzinha na perna ou um cansaço constante pode ser o começo de algo maior. A boa notícia é que quanto antes você age, mais fácil é reverter. Use esse vídeo como um ponto de partida. Experimente a receita, mantenha os 3 passos, observe como você se sente, anote, compartilhe com o médico, converse com pessoas próximas. Envelhecer com consciência é muito mais do que evitar doenças, é escolher viver com presença e com propósito. Imagine daqui a 15 dias você acordando com mais disposição, sentindo as pernas menos pesadas, o corpo mais leve e até aquele cansaço que te acompanhava sumindo aos poucos. Isso pode acontecer. E acontece com muita gente. Mas só vai acontecer se você tentar. E tentar não significa perfeição. Significa fazer o que está ao seu alcance, com os recursos que você tem, no tempo que for possível. E cada pequena vitória precisa ser comemorada.
porque cada passo dado em direção à saúde é também um passo em direção à sua liberdade. A liberdade de andar sozinho, de cozinhar para si mesmo, de brincar com os netos, de não depender de ninguém para fazer o que ama. Essa é a verdadeira meta: viver com dignidade, com leveza e com alegria. E se isso faz sentido para você, compartilha esse vídeo agora com alguém que também merece essa chance. Alguém da sua família, um vizinho, uma amiga de igreja. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse tipo de conhecimento, mais vidas poderão ser transformadas. O cuidado que começa com você pode ecoar muito além. E para encerrar, quero deixar uma mensagem do fundo do coração. Não é tarde demais para mudar. Não é tarde demais para sentir orgulho de si mesmo. Cada pequeno cuidado, cada receita preparada com atenção, cada caminhada feita com esforço é um investimento em você. Não pelo que você foi no passado, mas pelo que ainda pode ser daqui para frente. A vida não acaba com a aposentadoria, nem com o diagnóstico, nem com as rugas. Ela continua. E pode continuar com mais qualidade, mais autonomia e mais alegria do que você imagina. Então, da próxima vez que for ao mercado, escolha sua cebola roxa com carinho. Veja nela mais do que um alimento. Veja uma ferramenta de transformação. Prepare sua receita com calma, com presença. Coma devagar, sentindo o sabor e lembrando que você está cuidando de si. Não pelo medo da doença, mas pelo amor à vida. A saúde começa aí, no amor, no gesto, na consciência. E se você quiser companhia nessa jornada, estamos aqui. Nosso canal existe para isso, para caminhar junto, para ensinar com respeito, para acolher com verdade. Agora me conta, você vai tentar essa receita? Está disposto a dar esse passo por você? Escreve aqui nos comentários como está a sua saúde, o que você tem sentido, o que espera mudar. Sua história importa e pode inspirar muitas outras pessoas. E se ainda não fez isso, se inscreve agora no canal. Ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Curte esse conteúdo se ele tocou seu coração. E mais importante, compartilha, porque saúde compartilhada é saúde multiplicada. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Que você tenha dias mais leves, que o seu coração bata com força e serenidade e que seu corpo sinta o reflexo do cuidado que você escolheu ter. A cebola roxa, a cúrcuma, o azeite são só o começo. O que transforma mesmo é a decisão de mudar. E essa decisão é toda sua. Um abraço apertado e até o próximo vídeo.